Olá, tudo bem? Me chamo André e este é o meu sinal. Sou professor surdo com formação em Letras Libras Licenciatura e especialização em Libras. Sou profissional do CAS. Surdez. Ela pode ser vivida em dois grupos culturais diferentes. Surdo, aquele que a comunicação se dá por meio da língua de sinais. Deficiente auditivo, a comunicação se dá por meio da língua oral portuguesa e rejeita a língua de sinais. Audiometria. É o meio pelo qual o profissional da saúde, médico ou fonoaudiólogo detecta a perda auditiva ou a surdez. Surdo. O sujeito surdo é aquele que compreende o mundo por meio das experiências visuais e através da língua de sinais, e também através da língua portuguesa escrita. Surdo. A forma de comunicação desse sujeito se dá por gestos, apontamento, sinais isolados, como água, comida, passeio e sucessivamente. Pela língua de sinais e pela língua portuguesa na modalidade escrita. Enquanto a acessibilidade, ela acontece através do intérprete de Libras e do instrutor mediador na modalidade sinalizada. O tradutor-intérprete de Libras atua para que haja comunicação acessível no ambiente escolar. O instrutor mediador na modalidade sinalizada atua quando o estudante surdo não domina a língua de sinais e ainda não adquiriu o português. O professor regente planeja a aula e entrega para o instrutor mediador, que fará as adaptações necessárias, produzindo material que será apresentado ao estudante para facilitar a compreensão, como a palavra casa, que ele mostra o sinal, a palavra na forma escrita e a imagem de casa. Libras. É a língua oficial, a primeira língua da comunidade surda. Ela possui lei e decreto do ano de 2005 e faz parte da acessibilidade escolar. O atendimento educacional especializado. O estudante surdo, no contraturno, participa do AEE, com aula de Libras ministrada por professores surdos, e também aula de língua portuguesa, modalidade escrita, ministrada por professores ouvintes. O AE é um complemento educacional. Bem, muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um bom estudo. Olá, eu sou Rosângela Mariano, sou do Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação, sou gerente pedagógica. E hoje a aula para vocês é sobre deficiência auditiva, surdez e surdo-cegueira. Na educação infantil, quando a gente aprende os sentidos, a gente aprende de forma bem simples que a audição é a capacidade dos ouvidos de detectar os sons, da voz humana, do canto dos pássaros, do toque de uma campainha, de um motor de um carro. E a audição também, ela é responsável pela manutenção e desenvolvimento da fala, da linguagem falada, da linguagem oral. Por isso que quem não ouve bem, às vezes não fala bem.
porque tem a dificuldade na audição. A audição também, ela é o sentido responsável por nos alertar dos perigos, porque ela funciona às 24 horas do dia, até quando estamos dormindo. Esse aqui é um gráfico audiométrico. A pessoa, quando perde um pouco essa capacidade de captar os sons, ela fica com uma deficiência auditiva, que é detectada através desse exame, deste exame, que é feito lá no SEADA, para toda a comunidade, quem quiser fazer está disponível, e ele é feito numa cabine fechada, onde o fonoaudiólogo, é feito por um fonoaudiólogo, onde ele detecta a perda auditiva. E uma curiosidade, que tudo que é relacionado no mundo da comunicação, tudo que é relacionado ao lado da orelha direita é vermelhinho, e tudo que é relacionado à orelha esquerda é azul. Até o aparelho auditivo, se for do lado direito, ele tem alguma coisinha em vermelho, se for do lado esquerdo, ele tem alguma sinalização em azul. As perdas auditivas, elas podem ser temporárias. Aí o fono vai detectar se é neurosensorial, se é mista, se é condutiva. E tem casos de surdez que elas são temporárias, devido a uma otite, líquido no ouvido, excesso de cera. Então é sempre bom acompanhar a saúde auditiva. Classificação das perdas auditivas. Através da audiometria, o fono vai detectar. Se até o 0,25, a audição é normal. Se der de 21 a 40, é uma perda leve. Se der de 41 a 60, é uma perda moderada. De 61 a 80, já é uma perda severa. Acima de 90, já é uma deficiência profunda, a gente já considera surdo e indica a língua brasileira de sinais. No caso da perda moderada e severa, a pessoa tem dificuldade em ambientes de muito ruído. No exemplo de uma sala de aula. A sala de aula tem muitos estudantes, conversa paralela, barulho de ventilador, barulho de ar-condicionado. Isso dificulta que o estudante foque no som. Aí ele tem necessidade de uso de aparelho audiométrico. Deficiência auditiva. Pelo decreto 5626, que regulamenta a lei 10.436, que é da língua brasileira de sinais, só é considerado deficiente auditivo quem tem perda bilateral, parcial ou total acima de 41 decibéis. Só uma curiosidade, esse decibéis foi dado em homenagem ao Alexander Graham Bell, que foi um brasileiro que mexeu muito com as telecomunicações e foi o criador do telefone. A forma de comunicação do deficiente auditivo. Ele fala oralmente, usa prótese auditiva ou implante coclear, está sempre próximo a ouvintes, ele rejeita a língua brasileira de sinais, ele não tem afinidade e sua identidade é sempre intermediária, ele não se vê nem surdo e nem ouvinte. Aqui nós temos a foto de um aparelho auditivo. Hoje os aparelhos são muito modernos. Eu estou tocando. Hoje os aparelhos estão muito modernos. Tem uns que são ligados a celulares, você pode alterar o volume no celular pelo Bluetooth, pode escutar música. E aqui é um implante coclear, é um dispositivo eletrônico que é feito através de cirurgia, que é ligado à cóclea e é o meio mais parecido com a audição fisiológica, é o implante coclear. Ele é disponibilizado pelo SUS apenas de um lado, se a pessoa tiver que fazer de outro, eles tem que ser particular, mas o SUS disponibiliza. Em todos os graus, há a possibilidade de adoção de um aparelho de amplificação sonora. Vocês vão ver sempre o ASI, esse é aparelho de amplificação sonora individual, é o nome técnico para o aparelho auditivo. Instrutor mediador oral. Em Mato Grosso do Sul, é o único estado que tem essa modalidade de atendimento, que é o instrutor mediador modalidade oral. Como a gente já falou, a deficiência auditiva moderada e severa, pelo ruído da sala de aula, do ventilador, nessa perda também ocorre a troca de fonemas, então ele necessita de acompanhamento
de uma pessoa em sala de aula, que é o instrutor mediador modalidade oral, que ele fica no seu campo visual ou do lado que ele escuta melhor, para fazer a repetição do que o professor fala em sala de aula. E ele também faz adaptações de materiais visualmente para o deficiente auditivo conseguir atingir melhor as matérias, as atividades diárias. No SEADA também tem um atendimento educacional especializado para o deficiente auditivo. Lá é trabalhado a leitura, a interpretação e elaboração de textos, as regras gramaticais da escrita, estuda e treina o sentido das palavras, trabalha a combinação dos vocábulos, dando sentido e formando frases, explora a estrutura gramatical e visual para melhor compreensão. Então, é trabalhado todas as regras da língua portuguesa são trabalhadas no AEE. A surdo-cegueira é uma deficiência pouco conhecida. É uma deficiência que atinge concomitantemente, que é juntamente, a perda auditiva e a perda visual. A pessoa com surdo-cegueira, ela necessita desenvolver várias formas de comunicação, que é o braille, o tadoma, alfabeto na palma da mão, a libras tátil. E tudo isso vocês podem ver no texto que nós postamos na plataforma. O indivíduo surdo-cego, quanto antes ele participar do atendimento educacional especializado, ele mais rápido se torna independente para frequentar o ensino comum. Lá no AEE para surdo-cego, ele trabalha muito a orientação à mobilidade, a PEV, que são as práticas educacionais para uma vida independente, e principalmente a comunicação. Existem dois tipos de surdo-cego. O surdo-cego pré-linguístico, que hoje em dia mudou a nomenclatura, é chamado de surdo-cego congênito. Esse surdo-cego, ou ele nasce já surdo-cego, ou ele adquire a surdo-cegueira antes de adquirir uma língua. E o surdo-cego pós-linguístico, que é o adquirido, que ele adquire a surdo-cegueira após ter adquirido uma língua, que pode ser a língua brasileira de sinais ou a língua portuguesa. As doenças que causam a surdo-cegueira são as pré-natais. São essas pré-natais, que pode ser antes de ter nascido, que são a rubéola durante a gravidez, que são a rubéola, citomegalovírus, a AIDS, a herpes, toxoplasmose, a sífilis, o uso de droga das mães, a hidrocefalia, a microcefalia. A hidrocefalia hoje está muito ocorrente pela zika. As perinatais, que é durante a gravidez, a na hora que nasce, né? A prematuridade, a falta de oxigênio, medicação ototóxica e icterícia. E as pós-natais, que são a medicação ototóxica, meningite, otite, sarampo, diabetes, asfixia, cachumba, todas essas síndromes e também acidente e AVC. Espero que tenham gostado dessa aula. Até mais.